E aí, alunos do nono ano, vamos dar início agora à nossa aula de física desse mês. Só fazendo aqui, alunos do nono ano, só fazendo aqui uma explicação, esse conteúdo aqui ele não existe no livro didático de vocês. Vocês sabem por conta dessa mudança aí, mas como vocês nunca viram e era obrigatório ver, eu vou tirar uma apostila, viu? Vocês podem também pesquisar na internet. E hoje nós vamos falar sobre calor e temperatura, viu? Ou seja, calor e temperatura ela é estudada numa parte da física que é chamada de termologia. Então a termologia ela é uma parte da física que estuda as movimentações, ou seja, as atuações, né, tanto do calor e da temperatura, as aplicações desse calor e da temperatura. E aí a gente vai agora começar a fazer essa diferenciação de calor, o que é calor e o que é temperatura, certo? Então, quando se fala em calor, a gente já acha que é uma temperatura alta, que o corpo está quente e tudo. Não existe, para vocês ter noção ou ter conhecimento, não existe a palavra frio. O frio simplesmente, a gente diz, é o contrário do calor, mas o calor em si, ou existe mais calor ou existe menos calor, ok? Então, calor nada mais é do que uma energia, certo? Calor é energia. A primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Calor é energia. E o que é essa energia? Como ela atua nos corpos? É uma energia em trânsito, ou seja, é uma energia que está em movimento, certo? Uma energia que está em movimento, motivada pela diferença de temperatura, certo? Então, se o meu corpo está, vamos fazer aqui um exemplo, esses dois corpos aqui, esse estava no sol e esse estava na geladeira, eles são dois corpos que estão com temperaturas diferentes. Por exemplo, quem estava no sol tem mais calor, ou seja, tem mais energia, ok? E se eu fizer isso, essa energia do corpo que tem mais energia vai passar para o corpo que tem menos energia. Ou seja, então, sempre que eu falar em calor, eu vou falar também de energia cinética, ou seja, energia que tem movimento, tá certo? Meu nariz está um pouco entupido, mas uma gripezinha, mas já estou ficando bom. Mas dá para entender. Então, calor é uma energia que está em movimento, ok? Dependendo da variação da temperatura, né, dos corpos. Então, toda vez que eu falar em calor, eu também posso falar da agitação das moléculas. Se um corpo que está na geladeira, esse corpo aqui estava na geladeira, a sua energia cinética, ou seja, a sua energia de movimento é menor. As suas moléculas vibram menos, certo? Nós estudamos lá no estado físico da matéria, não é isso? Quando a gente fala lá, como é o comportamento das moléculas. No estado sólido, as moléculas vibram, mas não têm movimento, né? Já no estado líquido, elas se movem mais, né, maleavelmente, vibram também, mas elas têm um movimento. E já no estado gasoso, elas têm, né, elas ficam se movimentando livremente. Então, isso que é energia, certo? Então, calor é uma energia que está em movimento. E esse movimento depende da variação de temperatura, ou seja, de um corpo mais frio, que a gente pode dizer, um corpo que tem menos calor, que a gente chama de frio, e um corpo que tem mais calor, que a gente chama, né, de quente,
ok? A palavra frio existe, mas ela não tem um conceito assim. Eu vou dizer um corpo que tem menos calor e um corpo que tem mais calor, tá certo? Então, calor nada mais é do que isso que eu acabei de falar. É uma energia que está em movimento, porque nós sabemos que todo corpo, né, seja ele no estado, toda matéria, seja ele no estado sólido, líquido, gasoso, as suas moléculas estão em constante movimento, elas vibram, né? Vibram. Quanto mais ela adquire essa energia, que é o calor, mais essas moléculas vão se movimentar. Então, sempre, quando dois corpos com temperaturas diferentes estão em contato, vai haver esse movimento de energia de um corpo para o outro. Outra observação. Sempre essa energia que é chamada de calor, ela passa sempre de um corpo com maior energia, ou seja, com maior calor, para o de menor calor, tá certo? Então, a transferência de energia de um corpo para outro, quando ela flui, ou seja, ela passa de um corpo para outro, é sempre de maior energia, ou seja, de maior calor, para o de menor calor. Por exemplo, um exemplo aqui. Se eu pegar uma água a temperatura ambiente, né, vamos dizer 28 graus ou 30 graus, e colocar num congelador, certo? A água a tendência dela é esfriar. Só que não é o gelo que está no congelador que está passando energia para a água. E sim, a água que está em menor, ou seja, está numa temperatura maior, ou seja, tem maior calor, é que vai transferir sua energia, ou seja, o calor para o congelador. Até chegar à mesma temperatura, aí sim vai haver o quê? Um equilíbrio térmico. Tá entendido? Então, calor é essa transferência, esse movimento de energia. E essa energia é chamada energia cinética, não é isso? Porque ela tem movimento. Certo? Vamos lá. Temperatura. Temperatura nada mais é do que uma grandeza física e escalar. O que é que significa isso, escalar? É que ela se caracteriza o estado térmico de um corpo. E o que é isso? Caracterizar o estado térmico de um corpo. Ela vai medir, né? Ela vai medir se o corpo está quente ou se ele tem mais energia ou se tem menos energia. Que a gente diz, está frio ou está quente, não é isso? Então a temperatura é uma grandeza que vai medir esse calor, ou seja, essa troca, essa energia que está nos corpos, certo? Então, calor, a energia, né, em trânsito, ou seja, em movimento, e a temperatura é uma grandeza física e escalar. Por que é escalar? Porque ela vai ter que ter uma escala, que depois nós vamos ver as escalas termométricas, né? Essas escalas elas variam, por exemplo, a escala Celsius varia de 0 a 100. Então, ela é escalar. Por quê? Porque ela precisa de números precisos, né, para determinar essa movimentação. E aí a gente utiliza né, para medir isso aí, essa temperatura, a gente utiliza certos, né, ou instrumentos como os termômetros, né, que depois a gente vai falar, quando a gente tiver já voltado, a gente vai trabalhar essas práticas de como se constrói um termômetro, certo? Mas geralmente os termômetros, eles são feitos à base de mercúrio, né? O mercúrio é uma grandeza térmica, é um material que a gente diz termométrico,
porque ele pode se dilatar e pode se contrair dependendo dessa agitação, ou seja, dependendo do calor, ok? Mas o que eu queria mais ou menos aí. Então, o termômetro, ele mede a temperatura. E o que é a temperatura? Temperatura é uma grandeza, né? Grandeza física e escalar, certo? Por exemplo, a quantidade de cada calor, né, pode sofrer acréscimo de temperatura ou diminuição de temperatura, ok? Dependendo, porque jamais, se nós não usarmos esses instrumentos, nós não vamos conseguir, né, detectar com precisão essa medição desse calor. Porque muitas vezes é muito comum a mãe botar a mão no pescoço do filho, está com febre, ai meu Deus, está com 38. Mas a mãe também pode estar com o corpo quente. No momento que ela pega aqui, né, ou ela pode estar com a temperatura mais baixa, quando ela pega, meu filho está com febre. Então, não é seguro utilizar, né, as sensações térmicas dos nossos sentidos para determinar, né, a medição precisa, tá certo? Quando eu falo de escalas, nós temos 3 escalas termométricas, né? Eu vou até botar aqui. Escalas termométricas, certo? Termométricas. Então, são conhecidas hoje 3 escalas termométricas. A primeira, a Celsius, que é utilizada no mundo todo, né? A escala Celsius, que aqui no Brasil nós utilizamos. Todo mundo já ouviu dizer 32 graus Celsius, 40 graus Celsius, a temperatura hoje está 38 graus Celsius, certo? Então, tudo isso, então, nós temos essa primeira temperatura aí, que é essa escala que é chamada de Celsius, certo? Escala Celsius. Nós temos uma segunda escala que é chamada Fahrenheit. Muitos chamam de Fahrenheit, certo? Ela é uma escala também utilizada mais na Europa, nos Estados Unidos e alguns países da Europa, né? A escala Fahrenheit. Fahrenheit, ou Fahrenheit, não é isso? E nós temos a terceira escala, que é a escala Kelvin, certo? Então, nós temos essas 3 escalas termométricas. Essas escalas, elas têm, a gente diz assim, essas escalas elas são um pouco diferentes, porque eu vou fazer aqui para que vocês possam entender, né? A escala Celsius, ela varia a sua variação varia de 0 grau, que é o ponto de ebulição, não é isso? Como é? 0 grau. O ponto de fusão na escala Celsius e 100 graus é o ponto de fusão, ok? Já na escala Fahrenheit, a temperatura lá é a ponto de fusão é 32 e o ponto de ebulição é 212. Já na escala Kelvin, uma particularidade aqui que eu queria falar para vocês, a escala Kelvin, ela é uma escala que era chamada de escala absoluta. Ela é utilizada mais pela comunidade científica. Por quê? Porque o ponto de fusão dela é menos 273, ok?
uma temperatura negativa, menos 273. Por que menos 273? Porque eles estudaram que essa temperatura aqui é a menor temperatura que uma matéria, que um corpo pode chegar. Então, quando se chega a essa temperatura, as moléculas praticamente param de vibrar, elas ficam totalmente estáticas, paradas. Então, por isso que essa é considerada a menor temperatura, né, de um corpo, menos 273. E esse é o ponto de quê? De fusão, não é isso? Ou a passagem do estado sólido para o líquido. E a temperatura de ebulição é 373, ok? Então, essas são as 3 escalas. A Celsius varia de 0 a 100, a Fahrenheit, ou Fahrenheit, de 32 menos a 32, a menor temperatura, não é isso? Que ela corresponde a 0, e 212, o ponto, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ou seja, o ponto de ebulição, o que é, que eu já expliquei, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E a Kelvin, ela é o ponto de fusão menos 273 e o ponto de ebulição 373. A gente vai ver mais ou menos aqui, eu vou apagar aqui para a gente ver mais ou menos, né? Como essas escalas que a gente ainda vai fazer as transformações, ou seja, conversão de uma escala para outra. Primeiro, eu vou botar bem aqui a Celsius, Fahrenheit, e Kelvin. Eu posso fazer uma, como é que se diz? Uma razão, ou seja, uma razão entre uma e outra para a gente chegar a um certo ponto. Primeiro, na escala Celsius, como ela é linear, vou fazer aqui para que a gente entenda. Bem aqui é o ponto de fusão, aqui é o ponto de fusão, aqui é o ponto de fusão. Ponto de ebulição, certo? Na Celsius, qual é o ponto de ebulição? 0. Ó. Ponto de ebulição, 100. Ponto de fusão, 0. Ok? Na Fahrenheit, qual é o ponto de fusão? 32. Qual é o ponto de ebulição? 212. Até aí está entendido. A Kelvin é 373, o ponto de ebulição e o ponto de fusão menos 273. Ok? Então, esse é a variação. Ok? Como ela é? Essas escalas, que esse aqui são as escalas que medem a temperatura. Foi o que falei, elas são linear, são grandezas físicas e escalar, mas são linear. Por quê? Se eu disser assim, ó, vou fazer bem aqui. Aqui eu peguei uma temperatura qualquer. Vamos dizer que aqui seja 50 graus. Aqui eu não sei, mas se eu fizer a conversão, não é isso? Essa escala bem aqui, essa linha aqui, eu vou denominar ela de A, não é isso? Essa escala aqui, que é o ponto de ebulição, eu vou denominar de B. Então, primeiro ponto, para se calcular, fazer a conversão de uma para outra, nós precisamos de uma equação. E aqui é que nós já estamos montando essa equação.
A menos B. Mas como é que eu vou encontrar A menos B? A é esse menos esse, não é isso? E B é esse menos esse. Então vamos lá, para a primeira escala aqui. A escala Celsius, tá certo? Vamos lá. Então, se é A menos B, vê se vocês dão para ver aí. A menos B, então, temperatura, aqui é a Celsius, aqui é a Fahrenheit e aqui é a Kelvin. A gente pode botar TC, ó, TC, não é esse, menos zero, ó, que é o A. A, essa temperatura Celsius, menos o ponto de fusão. Dividido por B. Quem é B? É o ponto de ebulição dividido pelo ponto de fusão. Então será 100 menos 0. Ok? Então já encontrei primeiramente aqui. Vamos lá na escala Fahrenheit. Né? A menos B, quem é A? A é. Vamos botar temperatura Fahrenheit. Posso botar temperatura Fahrenheit sobre o A menos B. Menos 32. Ok? Quem é B? B é 212 menos 32. 212 menos 32. Ok? Tá certo aí, né? Na Kelvin, que é A? É TK. Primeiro é TK, ou K, né? Posso botar o T aqui, posso botar só o F. Geralmente a gente usa TK porque é temperatura Kelvin, temperatura Celsius, temperatura Fahrenheit. TK, né? O A, TK menos 273, ok? Certo, né? E o B, quem é? O B é esse menos esse. 373 menos 273, ok? 273. Tá certo? Então, já cheguei aqui. Eu vou apagar aqui em cima para a gente continuar, tá certo? Até aqui tá entendido. O quadro é pequeno, mas dá para a gente ir. Se eu já encontrei TC menos 0 sobre 100, que é igual. Vou fazer agora a razão entre uma e outra, não é isso? Proporção. TF menos 32 sobre 212, né? Sobre 100 menos 0. 100 menos 0. Aqui é 212 menos 32. E a razão da Kelvin, TF, TK, é igual menos 273 sobre o quê? 373 menos 273. É aquilo que estava aqui embaixo, só para que vocês acompanhem. Vamos lá. Se eu disser TC menos 0, vai ficar o quê? TC, não é isso? Sobre o quê? 100 menos 0 vai ficar 100. Ok? A razão aqui, TF é a Fahrenheit menos 32 sobre o quê? 212 menos 32 vai dar quanto? 180. Tá certo? Essa escala aqui, ela é dividida em 100 partes, essa é dividida em 180 partes, esse termômetro que é a escala, e a TK
menos 273, 373 menos 273 vai ficar 100. Então, essa é a razão, né, para a gente chegar lá na equação que a gente vai fazer as conversões. E o que é que eu posso fazer aqui? Primeiro, eu vou tirar o MDC disso aqui, que é o máximo divisor comum. O máximo divisor comum, para simplificar, é 20. Então, é só dividir por 20, não é isso? TC, 100 dividido por 20 dá 5, tá certo? Que é igual TF menos 32, 180 dividido por 20 dá 9, ok? E TK menos 273 sobre 100 dividido por 20 dá 5. Então, essa equação aqui, essa razão aqui é que nós vamos utilizar para fazer as conversões termométricas, tá certo? Então, se eu for converter temperatura Celsius para temperatura Fahrenheit, eu vou utilizar só essas duas. Se eu for converter a Fahrenheit para Kelvin, eu vou usar essas duas. Se eu vou usar Kelvin, se eu vou converter uma temperatura Kelvin para Celsius, eu vou usar essa e essa. Tá certo? Então, essa equação aqui é que nós vamos utilizar. Tudo isso aqui eu fiz só para que a gente chegasse a esse resultado, tá certo? Então vamos lá. Já aprendemos que nós temos, né, a equação aqui. Eu vou botar aqui para que a gente não se perca. Vamos lá. Qual é a equação que nós vamos usar? Vamos lá. Celsius, a ordem Celsius sobre 100. Posso botar TC também. É TF menos 32 sobre 100. Sobre 5, sobre 9. TK menos 273 sobre 5. Eu não gosto disso, mas aprendi. Vamos lá. Então, essas daqui são a gente chama de fórmulas, não é isso? A equação que nós vamos utilizar para fazer as conversões, certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu saí aqui do Piauí, vamos dizer, a 38 graus Celsius. 38 graus Celsius, certo? E fui para São Paulo, né? Fui para São Paulo, realmente num tempo de frio, e lá estava, né? Lá estava bem frio, não é isso? E eles queriam saber quanto é essa temperatura, 38 graus Celsius. Vamos transformar em Kelvin, depois eu transformo. Eu vou transformar em Kelvin. Então, em Kelvin, certo? Então, eu tenho 38 graus que eu quero transformar na escala Kelvin, certo? Então, se eu vou transformar Celsius para Kelvin, eu vou utilizar só essa parte aqui e essa parte dessa fórmula aqui, dessa equação. Então, vamos lá. Eu vou transformar em Kelvin. Geralmente, a gente bota eu geralmente, para facilitar, eu boto o que eu vou procurar primeiro, porque, né, no primeiro mesmo, porque facilita. Então, vou utilizar essa fórmula que eu estou procurando, Kelvin, não é isso? Ó. TK menos 273 sobre 5, não é isso? E Celsius, TC sobre 5. Está aqui. Então, TK menos 273 sobre 5
Quanto foi a temperatura em Celsius que ele me deu? 38, né? Então é só substituir. Qual é a temperatura Celsius? 38 sobre 5. Então aqui é só fazer os cálculos, não é isso? Então vamos lá. Como os dois denominadores, no caso de temperatura Celsius para Kelvin, os denominadores são iguais, porque eu estou dividindo, eu posso cortar, ó. Automaticamente eu já posso cortar. Eu não preciso, não é isso? Então só, TK é igual, não é isso? Vou botar lá 38, transfiro, esse aqui está menos, vai passar para o membro de lá, somando, ó, 273. 273 mais 38, 11, 8, 3, 11, 311. Então, a temperatura na Kelvin vai ser 311 Kelvin. Ou seja, 38 graus na temperatura Celsius corresponde a 311 na temperatura Kelvin, certo? Então, Celsius, 38 graus, corresponde a 311, né, graus Kelvin. Vamos ver aqui outra conversão aqui de outro. Vamos lá. Eu tenho aqui Kelvin, Fahrenheit em Celsius. Então, ó, vamos dizer que eu tenho 41 graus Fahrenheit, né? 41 graus Fahrenheit que eu quero transformar em Celsius, né? Vou botar aqui em Celsius. Claro que as questões que eu vou colocar na avaliação, elas têm um contexto, né? Uma pessoa saiu do Brasil a temperatura de 20 graus, chegou nos Estados Unidos, estava a tantos graus Fahrenheit, transforma isso para Celsius, certo? Vai ter, mas eu só quero que vocês aprendam como fazer essas transformações. Então eu vou transformar Fahrenheit em Celsius. Como eu disse, primeiro eu boto aqui, eu quero encontrar TC sobre 5, a razão TF menos 32 sobre 9, ok? Qual é? Ó, TC sobre 5, ok? Eu vou fazer aqui. Quanto é a temperatura Fahrenheit? 41, ó. 41 menos 32. 41 menos 32 sobre o quê? Sobre 9. Ok? Então vamos lá. TC sobre 5, que é igual a 41 menos 32, dá 9, né? 41 menos 32 dá 9. Então, 9 sobre 9. Ok? Então, TC, ó, vou fazer aqui na frente. TC, que é igual a 9 menos 9 dividido por 9 dá 1. Não é isso? Esse aqui sai daqui, passa para o segundo membro, multiplicando, né? Vezes 5. Então, TC é igual a 5 graus Celsius. Então, 41 Fahrenheit equivale a 5 graus Celsius. Tá certo? Então, vamos lá. Pode apagar para a gente fazer a outra conversão. Vamos converter Fahrenheit, eu vou pegar bem que mais alguns, como é que se diz? Fahrenheit para Kelvin, né? Kelvin para Fahrenheit, vamos lá. Bem aqui, eu quero transformar 50 Fahrenheit, vamos botar aqui, 50 Fahrenheit
em Celsius. Se eu quero transformar em Celsius, eu vou utilizar essa e essa. Eu não estou falando de Kelvin, então eu vou botar Celsius, não é esse que eu quero transformar. TC sobre 5, que é igual a quanto? Que é igual a... Vou botar logo aqui para que a gente não se perca. TF menos 32 sobre 9. TC sobre 5, que é igual, né? Razão. TF, quanto é? 50, né? 50, porque eu dei o valor da temperatura Fahrenheit. Então, 50 menos 32 sobre 9, ok? Então, TC sobre 5 é igual a quanto? 50 menos 32, 50 menos 32 dá 18, não é isso? Então, aqui vai ficar 18 sobre 9. Eu posso simplificar isso daqui. Vou botar aqui na frente. TC sobre 5, que é igual a 18 dividido por 9 dá quanto? Dá 2, né? 2. Que é igual a quê? Vou isolar. Querer saber TC é igual. Esse está aqui, vai passar para lá multiplicando. 2 vezes 5, TC igual a 10, o quê? 10 graus Celsius. Ok? Então, praticamente, é isso aqui que eu só preciso aprender essas 3 escalas, ok? TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9, TK menos 273 sobre 5. E aí, dependendo das questões serem, transformar uma escala para outra, aí eu vou utilizar só as duas. Se for TC para Kelvin, só vou utilizar essa e essa. Se for Celsius para Fahrenheit, eu utilizo essa. Se for Fahrenheit para Kelvin, então vice-versa, qualquer uma. Eu só vou utilizar as duas, porque eu só posso fazer essa conversão entre duas. Ok? Então, voltando lá. A nossa aula de física vai ser sobre termologia, que é a parte da física que ela estuda essa aplicação, essa movimentação de calor. O que é calor? Calor nada mais é do que essa movimentação, né, de energia de um corpo para o outro, sabendo que essa energia sempre passa de um corpo de maior temperatura, ou seja, que tenha maior energia, para o de menor energia. Quanto maior a energia, maior a temperatura. Quanto menor a energia, menor a temperatura, certo? E temperatura é uma grandeza física e escalar, porque ela tem uma escala, né, de números, que vai medir esse calor, vai medir essa movimentação, esse fluxo de energia de um corpo para o outro, ok? Eu vou, no livro de vocês não tem essa termologia, mas como vocês estão no 9º ano e só vocês podem ficar prejudicados se a gente não introduzir, né? Porque esse conteúdo aqui ele já está no 8º ano, certo? E se você... Então, os conteúdos que eram do 9º ano, no ano passado, foi distribuído por todas as séries. Então, eu não posso prejudicar vocês e a gente vai fazer uma apostila, né? Também, quem quiser, quem tiver computador, telefone, pode pesquisar na internet, que tem tudo lá. Então, mas eu vou providenciar uma apostila para que vocês, né, não se percam. E no dia da prova, vocês receberão também a apostila para fazer essa avaliação, tá certo? Pois
O mais, só um beijo para vocês e tudo bem, né? Estamos voltando, porque qualquer hora eu acredito que a gente acaba com tudo, né? Com essa pandemia e a gente volte e a gente finalmente vai estar junto. Então, para vocês, um beijo bem grande, viu?